Prezados discentes, sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia científica. Hoje nós vamos conversar sobre fontes de pesquisa bibliográfica. Provavelmente alguns aqui alguns de vocês aí já têm um pouco de experiência, já fez algumas pesquisas aí em internet ou em outras fontes, mas a gente vai estar dando aqui algumas dicas para vocês. Então, hoje, a facilidade para se fazer uma pesquisa bibliográfica, ela é bem fácil, tá? Bem fácil, temos hoje à disposição a internet muito material, porém, temos que tomar um certo cuidado, porque algumas fontes não são confiáveis. Então, principalmente aí que a gente está aí no momento, aí numa era aí do fake news, né? Então, muita notícia falsa na internet, muitas coisas que só tem por objetivo desvirtuar, certo, a realidade. Então, nós temos que tomar um monte de cuidado. Temos que tomar um monte de cuidado, mas a internet hoje ela é uma ferramenta imprescindível, principalmente quando se quer fazer o quê? Uma pesquisa bibliográfica. E toda vez que nós vamos escrever um artigo científico, escrever um TCC, escrever um projeto, até para escrever um relatório técnico, um relatório científico, nós temos que fazer o quê? Uma pesquisa bibliográfica, temos que fazer o quê? Uma revisão, tá? Para a gente ver o que já tem sobre o assunto. Também no TCC, logo em breve vocês vão estar escrevendo aí o TCC de vocês, tá? Para estar apresentando aí para a conclusão do curso, tá? E vocês terão que fazer essa pesquisa bibliográfica até para vocês terem o quê? Subsídios para vocês discutirem o resultado da pesquisa de vocês. Então, a pesquisa bibliográfica, ela ou seja, uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, ela é indispensável. Tem que se fazer e a gente tem que se buscar o quê? Fontes seguras. Então, a gente vai estar dando aqui algumas dicas para vocês aí de como fazer essa pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construção efetiva de uma investigação. Após a escolha de um assunto, é necessário fazer uma revisão bibliográfica sobre o mesmo para fazer um histórico sobre o tema. Nessa pesquisa você vai ver se já existe alguns trabalhos, tá, sobre o assunto, ou se de repente não tem ainda, tá? Então você vai fazer um histórico sobre o tema. Atualizar sobre o tema escolhido. Então, quando a gente vai escrever um projeto, vamos pegar aí no caso de um projeto de pesquisa. A primeira coisa que você tem que se fazer é o quê? É escolher lá um tema, né? Escolher um tema que você vai pesquisar, principalmente que para o seu TCC. Na próxima aula, a gente vai estar vendo aí como escrever um projeto de pesquisa. Então, ou seja, essa pesquisa bibliográfica também é importante o quê? Para encontrar respostas aos problemas formulados, levantar contradições sobre o tema, né? Contradições ou, de repente, até mesmo sugestões, certo? Serve também para evitar o quê? Repetição de trabalhos já realizados, certo? Ou seja, é muito importante também para a gente não fazer trabalho que já foi realizado, que já tem o quê? Um resultado aí consagrado pela pesquisa, ou seja, para não ficar chovendo no molhado, né? Ou como se diz o ditado popular, para não querer reinventar a roda. Então, essa pesquisa bibliográfica ela é muito, muito importante. Fontes de pesquisa bibliográfica. Então, ou seja, realizar pesquisa bibliográfica faz parte do cotidiano de todos os estudantes e pesquisadores. Tá? Então, o que a gente já comentou ali, quando você vai escrever um artigo científico, escrever um projeto, certo? Quando você vai escrever o seu TCC, a primeira coisa que você tem que fazer é uma revisão bibliográfica. É uma das tarefas que mais impulsiona o nosso aprendizado e amadurecimento na área de estudo. Ou seja, e antes de iniciar uma pesquisa bibliográfica, é preciso ter muito claro qual é o seu objetivo, tá? Que a gente comentou, para não ficar perdendo tempo, né? Depende do que você entra na internet hoje, é tanta informação, tá? Que se a gente não tiver o quê? Com o nosso objetivo, que é já bem determinado, o que realmente nós queremos, você pode perder o quê?
muito tempo, tá, com coisas inúteis, né? Já vi alguns autores, né, alguns especialistas comentando que 90% que tem na internet são coisas inúteis. Então a gente tem que estar com o nosso objetivo bem claro para não desvirtuarmos o que quando a gente for fazer a nossa pesquisa, tá? Fazer as buscas aí para o nosso trabalho. Então, como fazer uma pesquisa bibliográfica? Por onde devo começar quando quero iniciar uma pesquisa bibliográfica? Tá? Então, as pesquisas são feitas por assunto, autores, período de tempo e por combinação entre eles. Tá? Dependendo do assunto, às vezes que nós vamos fazer uma pesquisa, tá? Tem muito trabalho científico, tem muito, às vezes, muito livros, né? Tá? Então, se recomenda o quê? Que a gente sempre comece o quê? Do mais recente para os mais antigos, tá? Para os mais antigos. Dependendo aí, se você encontrar umas referências, o que suficiente aí, em torno aí de 2, 3, 5 anos, tá? Já é suficiente, tá? Agora tem algumas coisas às vezes que são básicas, né? Tem coisas às vezes que você faz pesquisa o quê? Em coisas bem mais antigas, tá? Coisas bem mais antigas. Então, ou seja, e devemos evitar ferramentas de busca genérica como Google, Yahoo e AltaVista. Aqui a gente comentou que é a questão o quê? Da confiabilidade, tá? Geralmente, nessas ferramentas aí, tá? Nesses sites de busca, Google, Yahoo e AltaVista, geralmente a gente encontra aí muitas coisas, né? Inúteis, às vezes muito fake news, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, quais são os passos, tá, que a gente deve seguir na pesquisa bibliográfica? Ou seja, qual é o roteiro, né? Então, primeiro, nós devemos fazer o quê? Criar uma lista de palavras-chave, uma para cada contexto, assunto, autores, nomes de técnicas, ferramentas, etc. Devemos fazer o quê? Uma análise rápida do material obtido na busca, elaborando novas listas de palavras-chave para consultas, tá? Então, uma análise rápida, ou seja, você foi lá, fez uma busca, você de repente achou lá aí vai ter uma lista lá de prováveis, né, de possíveis materiais. Então, você tem que abrir aquilo ali e fazer o quê? De preferência fazer uma leitura dinâmica, né? Fazer uma rápida leitura daquele material para você ver se é útil ou não, tá? E outra coisa, toda vez que você faz uma pesquisa bibliográfica na internet, ela tem que ter uma fonte, tá? Ela tem que ter uma fonte, tá? Porque senão ela não vai ter validade para você. Porque lá, quando vocês já viram lá na aula lá sobre citações, conforme a norma ABNT, vocês já viram também lá em referências bibliográficas, também conforme a norma ABNT, tá? Que você sempre tem que citar o quê? O autor, tá? Então, sempre se atentar para isso, ok? Precisando de mais material, repita o processo com as novas listas de palavra-chave, avalie se o título está dentro do que você está procurando, se estiver incerto, leia o resumo, tá? Então, isso que eu falei, né? Fazer uma leitura dinâmica daquele material, uma rápida leitura daquele material, ou no mínimo ler o resumo, né? O resumo geralmente é aí de 200 a 300 palavras, então dá para a gente ler de forma rápida e ver se aquele material é útil para nós ou não, tá? Se até esse ponto não identificar os elementos desejáveis, descarta. Pode descartar esse material que ele não vai ser útil para você. Se o artigo for interessante, ou você ainda estiver incerto disso, obtenha o texto completo e dê uma folheada rápida, vendo as exceções, figuras e tabelas. Leia as conclusões. Agora você deve ter uma ideia boa sobre o artigo, se é interessante ou não, tá? Por exemplo, se tem uma conclusão tá, que realmente contribuiu, tá? Contribuiu ou possa contribuir de forma significativa para o seu trabalho, tá? Então aquele texto, aquele artigo pode ser útil para você. 2 artigos de interesse, leia a introdução e se suas expectativas se confirmarem, salve o artigo, faça anotações de por que você se interessou e estude o artigo. Ao praticar, não deve tomar mais de 3 ou 4 minutos. 15 minutos você chegar a ler a introdução, certo? Então, isso para você não perder muito tempo
fazendo o que? A sua pesquisa bibliográfica. Hoje, que a gente comentou lá no início, são muitas as facilidades, né? Antes de ter aí, nós temos aí a internet, né? Certo? Quando nós íamos fazer aí uma pesquisa bibliográfica, nós tínhamos que ir lá, geralmente a gente tinha que ir para a biblioteca, né? E pegar lá aquele monte lá de revista nos estandes lá e folhear uma por uma, tá? Procurando se tinha algum trabalho que nos interessava ou não. Ah, achamos algum trabalho. Aí tinha que ir lá para o local lá de xerox lá, tirar aquele monte de xerox, a gente gastava aí um recurso financeiro razoável com xerox, tem que pegar aquelas revistas, tem que xerocar, obviamente você não podia sair com aquelas revistas da biblioteca, né? Certo? Por quê? Porque é fonte de consulta também para vários outros estudantes, não só de graduação, mas também principalmente de cursos de pós-graduação, tá? Então, hoje, com a questão aí da internet, né? Então isso facilitou muito a nossa vida. Então a gente consegue fazer uma revisão, uma pesquisa bibliográfica de forma bem mais rápida. Então dicas de busca, tá? Então isso é muito importante. Então você deve usar palavras referentes ao assunto específico e evitar usar palavras em sentido geral, tá? Eu quero fazer uma pesquisa lá sobre tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários em soja. Então, você vai colocar lá produtos fitossanitários, soja, e você vai variando. Usou algumas palavras, não, algumas palavras-chave, não encontrou nada, ou de repente encontrou, mas não é a coisa que te interessa. Use outras palavras-chave, tá? Então, deve usar o quê? Palavras de nomes específicos, não nomes populares, certo? Pois não podem ser traduzidos porque utiliza idiomas mortos como latim, grego antigo, etc. Então, utiliza para fazer a correlação de palavras-chave and, ambos os termos, né? Or, qualquer um dos dois, and not, o primeiro sem o segundo, tá? Então, and e, or, ou, né? And not, então o primeiro sem o segundo. Não precisa acentuar as palavras, certo? Você não precisa acentuar. Depende, protótipo de um pulverizador, tá? Você não precisa colocar, não precisa acentuar, certo? Só escrever lá prototipo, né? Sem acento, que ele vai fazer essa correlação e vai listar para você lá todos os trabalhos que estão relacionados com aquele assunto. Use espaço no lugar de, por exemplo, de tracinho, né? Tá? Parêntese, colchete, mais, asterisco, interrogação, jogo da velha, igual, tá? Então é só você usar espaço. Maiúsculas e minúsculas, maiúsculas é igual a minúscula, tá? Tanto faz você escrever em maiúscula ou escrever em minúscula, tanto faz, por exemplo, para escrever lá José Luiz, não precisa colocar lá José com J maiúsculo, Luiz com letra maiúscula, não, é só José Luiz, tá? Certo? Pontos é igual a espaços, então, por exemplo, Astem é igual a sem ponto Astem, tá? Então, pontos é igual a espaços, né? Palavra não deve ser levada em consideração o, as, reticência, de, em, etc. Tá? Deve-se usar palavras sinônimas para esgotar a busca bibliográfica sobre determinado assunto. Então, aqui, pessoal, algumas dicas de sites de pesquisa, ou seja, sites confiáveis, né? Como a gente já comentou anteriormente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pesquisa da internet. Então, a internet hoje ela é uma ferramenta muito importante, imprescindível, né? Porém, aquilo que a gente comentou, hoje, principalmente atualmente, né? A gente tem aí muito fake news, tá? Então temos que fazer essa busca, essa pesquisa, o que em sites que são mais confiáveis. Principalmente o que? No nosso caso, que está se tratando aí o que? De uma pesquisa bibliográfica, tá? De trabalhos científicos, resultado de pesquisa, artigo científico. Então, nós temos aqui alguns sites de pesquisa que são confiáveis. Por exemplo, temos aqui a Cielo, né? Tá? Science in Direct,
tá? periodicocapes.gov.br. Geralmente, esse periódico CAPES, as instituições de ensino têm lá acesso, né, liberado, que a gente fala que é o portal, né? Que é o portal lá, portal CAPES. Então, isso que é importante, pessoal, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, conversar lá com o bibliotecário lá do centro de referência, né? Tá? Para que ele possa tá também auxiliando vocês. O outro site aqui, né? É domíniopublico.gov.br, escolargoogle.com, né? Então a gente falou lá do Google, por exemplo, não no Google geralzão, né? Mas tem esse site aqui que ele é confiável, tá? teses.usp.br/acervo.php, tá? BDTD, IBCT, tá? Bireme, Highwire, tá? E BN, né? Então aqui são exemplos, pessoal, de alguns sites, tá? São alguns sites. Agora vocês têm também os sites, por exemplo, que a gente só colocou aqui o da USP, né? Tá? Esse site aqui da USP, cadê aqui? Tá? Mas você tem também esse aqui, né? teses.usp.br. Na verdade, esse aqui, você tem o site também de praticamente todas as universidades, tá? Você tem lá o da Universidade Federal de Lavras, da UFA, né? Você tem da Unesp, por exemplo, a Unesp, geralmente todas as dissertações, teses, estão todas disponíveis no site deles lá, certo? Então, procurar também no site das universidades. Então, geralmente, tese, dissertação de mestrado e tese de doutorado, geralmente a gente usa muito aí na nossa pesquisa bibliográfica, tá? A gente usa muito. Então você pode fazer essa pesquisa também aí no site, né? na página das universidades, ok? Então, pessoal, a gente vai estar, como comentei, na próxima aula, a gente vai estar passando para vocês sobre projeto, né? Redação de projeto de pesquisa, tá? E aí vocês já podem estar fazendo o que? O treinamento aí de vocês, praticando o que? Essa pesquisa bibliográfica, tá? Na internet. Então, verificar se o computador tem instalado o software Adobe Reader, né? Tá? Cuidado com vírus, ter muita paciência, tá? E caso você não consiga o artigo científico através de diversos sites de busca, você ainda tem dois caminhos. Encaminhar um e-mail para o autor do artigo, mas lembre-se, tem que ser em inglês, caso seja estrangeiro. Tá? Comprar o artigo através do Comute, diretamente do site ou com o bibliotecário de sua faculdade. Então, tem alguns artigos, às vezes, que nós não conseguimos baixá-lo. Não conseguimos baixá-lo gratuitamente, né? Tá? A gente tem que comprar. Tá? E às vezes o melhor caminho, né, para a gente fazer essa aquisição é conversar lá com o nosso bibliotecário, tá? Para ele nos auxiliar, tal, para fazer essa aquisição. Mas nós temos aí muitos artigos, né? Muitos artigos que são gratuitos, né? Você entra lá, tal, você pode baixar gratuitamente, tá? Nas revistas científicas, né? Tá? Então hoje a maioria das revistas científicas é online, né? São pouquíssimas hoje que são impressas ainda. Então isso aí tudo também é para baixar custo, né? Para baixar custo, facilitar também o que a publicação, tá? Geralmente sai num período menor, né? Menor de tempo aí, tá? Você consegue publicar um artigo hoje em um período de tempo menor, né? Às vezes que demora mais um pouco, por quê? Porque você manda um artigo para uma revista, esse artigo ele vai o que? Para os consultores ad hoc daquela revista, né? Tá? E às vezes esse revisor, tá? Esse consultor ad hoc, ou seja, que vai revisar o artigo, às vezes ele participa do corpo editorial de várias revistas, tá? De várias revistas, ele é considerado consultor de vários periódicos. Então acontece, em alguns casos, que esses artigos demoram para ser devolvidos, tá? Com as correções, certo? Aí volta com correções. Aí esse artigo vem para você, tá? Ele é devolvido para você, você vai corrigir o artigo ali conforme as sugestões dos consultores ad hoc.
devolve para a revista encaminha para os consultores, pode ser solicitado mais correções ainda, tá? Por exemplo, melhor discussão dos resultados, tal. Então, geralmente é por isso que demora um pouco, tá? Para ser publicado. Mas já facilitou bastante, já melhorou bastante, né? Porque a facilidade que você tem hoje assim para se comunicar aí com os consultores, a revista com o consultor, às vezes até você mesmo, né? Certo? Então já facilitou, já agilizou bem esse processo. Há algum tempo aí era bem pior, né? Você já pensou? Tinha que encaminhar esse artigo aí tudo pelo correio, tá? Então vocês imaginam aí o tempo que demorava, né? Beleza? Ok, pessoal? Então é isso aí. Qualquer coisa, nós estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição de vocês. E que o que a gente sempre diz, né? Tá? Qualquer dúvida também, o nosso bibliotecário estará sempre à disposição. Tá? Dependendo do assunto, ele é o profissional mais indicado para nos orientar, para nos auxiliar. Então, se necessário, pode procurar. Qualquer coisa, estamos à disposição também.